Jesus, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados, felizes, são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Quero falar sobre a palavra de Deus hoje. A palavra de Deus é muito importante para as nossas vidas. Aliás, nossas vidas dependem da palavra de Deus. Quero dizer que a palavra de Deus hoje, que nós conhecemos através da Bíblia, vem através da Bíblia. E a Bíblia é uma palavra que significa biblioteca, porque a Bíblia não é um livro, a Bíblia é um conjunto de livros, formado por 66 livros, escrito num período de 1.600 anos, escrito por homens. Tem pessoas que falam, a Bíblia foi escrita por homens. Lógico, queria que fosse escrita por anjos, por espíritos. Se tivesse sido escrito por anjos, hoje diriam, eu nunca vi um anjo, então não serve, também não vale. Não, a Bíblia foi escrita no período de 1.600 anos, por mais de 40 escritores diferentes. A maioria não se conheciam dentro desse período de 1.600 anos, porém o texto bíblico é totalmente equilibrado. Ele totalmente corrobora com tudo que foi escrito nesse período de 1.600 anos. Não existe nenhuma contradição, existem sim paradoxos. E isso é muito bom, porque quando você se aprofunda nos paradoxos, naquilo que parece ser uma contradição, é onde mais você vai aprendendo da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma mina valiosíssima, vale mais do que ouro, só que como o ouro, como o minério, precisa ser escavado, precisa ser buscado. Ela está ao nosso alcance. Todavia, é preciso buscar nela a riqueza que nela está contida. E eu quero começar com alguns textos que mostram o quanto ela é importante, o quanto ela é valiosa, o quanto ela é fundamental para as nossas vidas. Há um texto em Isaías 48, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Deus é fiel à sua palavra. O que ele disse, ele sempre será cumprido. O que ele disse sempre se cumprirá. A palavra de Deus permanecerá independente de toda e qualquer situação das nossas vidas ou do mundo. A palavra de Deus é a que prevalecerá. Isso diz a Bíblia. Por isso nós podemos começar a compreender a importância de estarmos conectados com essa palavra na nossa vida. Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Uma palavra dada por Deus, a palavra dada por Deus, ela se cumprirá, jamais voltará vazia, jamais deixará de prosperar naquilo que o Senhor disse. Então, quando nós tomamos a palavra de Deus, quando nós vivemos a palavra de Deus, essa palavra começa a se cumprir na nossa vida, porque a palavra de Deus prosperará em tudo que ele determinou. Se eu a vivo, então tudo que Deus determinou vai se cumprir na minha vida. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Riquezas nunca trouxe a certeza da felicidade, da alegria. Nem mesmo o alimento que sustenta o corpo, mas nós precisamos do sustento emocional, psicológico, espiritual. Né? Então o que Jesus está dizendo, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então não interessa o quanto você é rico, o quanto você tem de poder aquisitivo, nem só de pão vive o homem. O homem precisa da palavra de Deus para viver. É isso que nós vemos na vida de tantas pessoas felizes e a gente não sabe por quê. Tantas pessoas com tudo para ser feliz, mas infeliz. E a gente não consegue entender. Muitas vezes o segredo está aí. É a conexão com a palavra de Deus. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepideza a tua
palavra. Esse relato que começa do livro de Atos, o livro de Atos é um livro onde os discípulos começaram, depois de ascensão de Jesus, começaram a ministrar a pregação da salvação, começaram a pregar o evangelho e começou a haver grandes manifestações espirituais, começou a haver milagres, prodígios, pessoas sendo salvas, o batismo com o Espírito Santo, o Pentecostes, tudo isso. Mas os discípulos se fixaram num objetivo principal. Os discípulos não pediam poder, os discípulos não pediram mais manifestação de milagres, os discípulos não pediram mais manifestações sobrenaturais. Diante das perseguições que eles começaram a enfrentar, o que eles pedem? Eles pedem, concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra, porque eles sabiam que a salvação, que o poder de Deus alcançaria as pessoas é através da sua palavra. Então eles não desejam sobrenatural, eles desejam intrepidez para ministrar, para pregar esta palavra. Tal a importância dessa palavra na vida do homem. E o livro de Atos começa a relatar então os prodígios, as maravilhas que começaram a ser feitas através dos discípulos. Começa a relatar também as perseguições, as prisões contra os cristãos, mas o livro de Atos, ela interrompe de repente na sua narrativa novamente para dizer, crescia então a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Crescia a palavra de Deus. O livro de Atos volta a relatar os milagres, as perseguições, os prodígios, e novamente ele faz uma pausa mais para frente e diz, entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O livro de Atos volta a trazer todo o relato do histórico daquele momento de perseguição, de milagres, de prodígios, e volta novamente a fazer uma interrupção mais para frente e diz, e assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Dada a importância da ministração da palavra de Deus, dada a importância da palavra de Deus nas nossas vidas, esse é o tema central do livro de Atos. No livro de Efésios, Paulo vai escrever, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma arma. Nessa armadura que o apóstolo Paulo usa como metáfora no livro de Efésios, existe uma única arma, a palavra de Deus. Então, quando você conhece a palavra de Deus, você está armado, você tem armas contra os dardos inflamados do inimigo, contra tudo aquilo que vem contra a sua vida, sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida familiar, sua vida em todos os aspectos, você tem uma arma, que é a palavra de Deus, e ela se demonstra que ela é uma arma a seu favor. Continuando falando sobre essa importância da palavra de Deus. Veja a orientação do apóstolo Paulo para aqueles que estavam na liderança da igreja. Seja apegado à palavra de Deus, que é segundo a doutrina, de modo que tenham poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que se contradizem. Então a palavra de Deus nos dá convicção. Convicção da nossa fé, convicção daquilo que Deus disse que tem preparado para as nossas vidas, convicção do plano de salvação em Cristo Jesus, convicção do significado da ação de Deus, da presença de Deus, do Senhor Jesus Cristo, da cruz de Cristo nas nossas vidas. É a palavra de Deus quem nos dá convicção. Convicção de como vai ser a nossa vida depois da morte, a vida após a morte. Convicção, essa convicção vem pela palavra de Deus. Se eu não estiver conectado com a palavra de Deus, eu não tenho convicção de nada, eu não sei de nada, eu estou perdido, eu estou andando para onde o vento me levar. Mas a convicção vem de Deus pela sua palavra. Um texto muito conhecido que a gente ouve sempre é sobre o grão de mostarda. Que os discípulos disseram para Jesus, aumenta a nossa fé, e Jesus disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, sai daqui e se joga lá, isso vai acontecer. Não existe na Bíblia nenhum texto dizendo que se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você vai fazer isso ou aquilo. Tamanho não é referência, se você pode ter uma fé do tamanho de um bonde,
E aí te aparece um problema do tamanho de um Boeing, você não vai passar por ele, vai se frustrar. O que Jesus disse, o que está na Bíblia, por isso a importância de você buscar na fonte. Jesus disse, em verdade te digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Como? Faz toda a diferença do que do tamanho. Basta ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Não! Você precisa ter uma fé como um grão de mostarda. O grão de mostarda é minúsculo. Então ele exerce uma força muito grande para quebrar as barreiras, para sair pela terra. Ele é muito pequeno, ele é muito frágil. Então é muito difícil para ele brotar. E quando ele finalmente brota, uma pequenina flor, uma pequenina planta, ele enfrenta a dificuldade de ser alimento de pássaros. Mas mesmo assim ele insiste, o grão de mostarda insiste e vai crescendo e enfrenta o terreno árido. Então as dificuldades para um grão de mostarda se transformar na planta é muito grande. Mas uma vez que ela se transforma num arbusto, ela serve de conforto para pequenos animais dando sombra. Ela serve de alimento para pequenos animais dando os seus pequenos frutos. Ela vence. Veja como é diferente você pensar em ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda e ter uma fé como um grão de mostarda. Que você vai ter muitas vezes resistência, e entender que muitas vezes você vai ter lutas, entender que muitas vezes você vai ter obstáculos, entender que muitas vezes vale a pena persistir nessa fé até que você efetivamente comece a gerar frutos, sombra e abençoar outras vidas. E isso é ser como um grão de mostarda. Veja como faz diferença quando você entende a riqueza da palavra de Deus para a sua vida. Uma outra história que conhecemos muito é a história de Moisés. Tem filmes, tem séries, tem novelas, já cansamos de ouvir falar na igreja sobre Moisés. Moisés levantou o cajado e o mar se abriu. Não, isso não foi dessa forma que aconteceu. Veja como isso vai influenciar a sua vida. Quanta gente pedindo a Deus, abre, Senhor, o mar vermelho da minha vida, assim como fizeste com Moisés, sem entender como é que foi o processo que aconteceu. Diz o texto bíblico, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. O mar vermelho, Deus mandou um vento forte que soprou toda aquela noite. Houve todo um processo, não foi imediatamente, o vento soprou toda aquela noite, ao romper da manhã que o mar foi fechado quando os egípcios entraram. Deus vai abrir o mar vermelho da sua vida assim, às vezes da mesma forma, através de um processo, através de um tempo certo. As pessoas acham que levantou, abriu, passou, e querem que Deus faça a mesma coisa. Veja como entender a palavra de Deus vai te ensinar a entender as situações da sua vida. Existem muitos outros textos bíblicos que vão mostrar para você que existe muito mais de Deus para você do que simplesmente o que você está lendo. Que dizer, por exemplo, de Eliseu, o homem de Deus, que amaldiçoa 42 crianças e por causa disso essas crianças morrem despedaçadas? Eu fiz um vídeo, está aqui nesse canal, um vídeo sobre isso. Veja esse vídeo e você vai ver o quanto a palavra de Deus está ministrando muito mais do que aparentemente está escrito ali. Também fiz um vídeo, está nesse canal, intitulado A Bíblia Muito Me Incomoda. E a você? Também vai falar sobre o quanto a palavra de Deus modifica a sua vida e está intrinsecamente ligado em cada aspecto da sua vida. Veja esse vídeo nesse canal também. E eu quero encerrar com um texto maravilhoso.
e muito atual do livro de Jeremias, que diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, eu estudei em Harvard, eu estudei no mundo inteiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, seja qualquer tipo de força. Não, porque eu sou fortão, porque eu sou lutador, porque eu sou campeão, porque eu sou bombadão, porque eu sou isso, porque eu sou definido. Não se glorie o forte na sua força física, não se glorie o forte na sua força de poder, porque eu sou autoridade, porque eu mando, eu desmando, eu sou magistrado, eu sou político, eu tenho um cargo importante. Não se glorie o forte na sua força, seja qual tipo de força que seja. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Eu compro esse prédio, eu sou um Bruce Wayne da vida, eu compro avião, eu faço isso, eu vou para onde eu quero, eu tenho dinheiro, eu esbanjo dinheiro. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor, e saber que eu sou o Senhor, e que eu faço misericórdia, e que eu faço juízo, e que eu faço justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Que você possa desejar ardentemente, como nunca desejou antes, a minerar essa riqueza da fonte, que é a palavra de Deus, que vai transformar a tua vida, vai transformar cada situação da sua vida, vai transformar a tua vida, vai transformar a tua família, vai transformar os teus pensamentos, vai transformar o teu futuro. Você vai estar conectado com o Criador e que você possa se gloriar nisso, em conhecer a Deus e saber que Ele é o Senhor sobre a terra. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém.